Som. Ok. Muito bem, acho que a gente pode começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mateus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos começando mais um dia de encontro e já desde algum tempo que nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus. Então é bom recordarmos algumas coisas. Primeira, dentre os apóstolos de Jesus, um deles se chamava Mateus. Ixi, o Efésios ainda está aqui? Vamos apagar. Oi? Não tinha um? O que era que estava faltando? Lembro não. Vocês têm que falar. Então, mas você tem que me lembrar o que é, senão não adianta não. Efésios. Ok. Ok. Então, antes da gente partir para Mateus, abram em Efésios 6:12. Ok. O capítulo 6 de Efésios vem nos dizer algumas coisas que são importantes. Então, antes de falarmos do versículo 12, vamos lembrar dessas coisas. Em primeiro lugar, se Paulo fosse contador de parábolas, ele ia perguntar assim: com o que devemos comparar os cristãos? E a resposta dele seria: devemos comparar os cristãos a um soldado. Na época, os soldados romanos tinham toda uma indumentária e o Paulo vai fazer uma ligação desta indumentária, capacete, escudo, espada, botas, sei lá o que, com a vida do cristão. Então, a partir do versículo 10, então, os capítulos 6, a partir do versículo 10, vai falar sobre a armadura do cristão. Então ele vai dizer: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, primeira coisa, nós temos sempre a opção de estarmos ligados em algum canal. Então, nós somos sempre uma espécie de antena. E há sempre um canal. Agora, não existe apenas um canal. Canais são muitos. Sabemos que um destes canais nos conduz para a vida. Um desses canais nos salva. Um desses canais é de verdade para o nosso bem. Então, aquele canal que nós chamamos amor de Deus. Se eu, antena, sintonizo neste canal, então eu passo a transmitir aquilo que vem deste canal. Isso é uma coisa muito, muito, muito simples, e no Evangelho de domingo era exatamente sobre isso. Para quem não se recorda, no Evangelho de domingo, Jesus contou uma parábola bem simplesinha. Um rei
decidiu fazer acerto de contas com os seus empregados. Veio até o rei um empregado que devia uma enorme fortuna. Mateus não diz de quanto essa fortuna, mas como os outros apóstolos dizem, então nós sabemos, a fortuna era 10.000 talentos. Um talento correspondia a cerca de 26 quilos de ouro. Se um talento corresponde a 26 quilos de ouro, 10.000 talentos é ouro que não existe na terra. É muito ouro. Cada pessoa, trabalhador, braçal, ganhava por dia, então os trabalhadores, ganhava uma moeda de prata por dia. Uma moeda de prata era capaz de sustentar uma família por um dia. O primeiro homem devia 10.000 talentos. Se fôssemos traduzir 10.000 talentos em moedas de prata, daria 140.000 anos. O que significa dizer, mesmo que ele venda a esposa, venda os filhos, ele pode vender tudo, ele não é capaz de pagar isso. Ele ligou no canal do amor de Deus. Olha, interessante. Ele ligou lá, sintonizou. Como é que Jesus conta isso? Ele chega para o rei e diz: dá-me um tempo e eu te pago. É o morador da igreja que está bravo. Ele deve ter pedido dinheiro e eles não deram dinheiro para ele. O patrão, sabendo que ele não tinha como trabalhar 140.000 anos, disse: vamos fazer uma coisa? Você não me deve mais nada. Está perdoado toda a tua dívida. Vai viver em paz. Se é o amor de Deus, então vai amar, vai ser feliz. Saindo dali, ele encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas. Então, a pessoa devia o equivalente a 100 dias, 3 meses e 10 dias. Ele cobrou, coisa normal. O outro não tinha com que pagar e disse: dá-me um tempo e eu te pago. Esse dos 140.000 anos, se ganhasse um tempo, conseguiria pagar? Não. Esse das 100 moedas, conseguiria pagar? Sim. Pois aquele que tinha sido perdoado de 140.000 anos, não perdoou aquele de 100 dias e mandou ele para a cadeia. Quando os outros empregados souberam disso, foram até o rei e disseram: lembra aquele homem que você perdoou uma dívida gigantesca? Pois ele não perdoou. Então vamos lá. Ele tinha ligado no canal do amor. Se ele ligou no canal do amor, ele devia agora, porque é uma antena retransmissora, ok? Agora, se é retransmissora, então ele devia retransmitir o amor de Deus. A lógica está clara para a gente? Eu liguei no amor de Deus, fui preenchido de amor de Deus, o que eu vou retransmitir? Então vamos lá. Ele ligou no canal de Deus, foi preenchido de amor de Deus. Ele retransmitiu o amor de Deus? Não. Então o que é que a parábola diz? Eu perdoei toda a tua dívida porque me pediste.
não devias tu também perdoar o teu companheiro? Já que não perdoaste, então também eu não te perdoo. Veja, não é que é tô magoadinho porque você não perdoou. Não, a regra é muito simples. O que ligares na terra, conhecemos a continuação? Será ligado no céu. Então vamos para outra frase. O que desligares na terra. Então veja, não é que Deus vai castigá-lo porque ele não perdoou. Não é que Deus está magoadinho e falou, agora não te dou mais nada. Não, não. Se ele ligasse na terra, continuaria ligado no céu. O que significa dizer, continuaria sendo preenchido de amor de Deus. Como ele desligou na terra, ele desligou o canal dele no céu. Significa dizer, ele está num outro canal agora. Porque se ele amasse, ele ia dar amor. É a oração que nós fazemos no Pai Nosso. Nós católicos dizemos, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Há uma outra versão desse mesmo Pai Nosso que diz, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Há uma terceira versão que diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos o pecado que o outro cometeu para conosco. As três dizem a mesma coisa, palavras diferentes, sentido é o mesmo. Então, se é assim, volte lá para o nosso Efésios. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. O que ele está dizendo? Como antena, liguem-se no amor de Deus e retransmitam esse amor de Deus. Já que a gente está falando de Mateus, deixa um dedinho aí em Efésios e abre em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros aquilo que vocês gostariam que os outros fizessem para vocês. Liguem e vai ser ligado. A regra é a mesma. Agora, desliguem e vai ser desligado. Se eu faço aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem, eu estou abrindo o canal da graça para que Deus faça em mim aquilo que é necessário. Continuamos agora em Efésios. Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então veja, a armadura que Deus dá. E a armadura que Deus dá, se nós estivéssemos lendo o Apocalipse de São João, nós ouviríamos o texto do capítulo 12 que diz: eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de luz. Esta é a armadura do cristão, vestir-se de luz. A luz sempre representa o que é bom. Não tem como você falar do mal e dizer luzes. Do mal você fala trevas. Do mal você fala ausência de luz. Na luz você não tropeça. Na luz você não erra. Nas trevas você tropeça. Nas trevas você erra. Então o cristão, em primeiro lugar, precisa estar revestido de luz. De novo, vamos chamar a luz com o nome certo?
É o amor de Deus. Se alguém aqui é de linha mais esotérica, existia lá nos anos 90, alguns livros que nos treinavam a fazermos um escudo de energia em volta de nós. Eu gostava muito disso, era legal demais. Quando eu ia meditar, eu falava, agora sim, está se formando em volta do meu corpo uma luz brilhante, de um azul bem translúcido. Esta luz, ela vai se tornando mais forte, e ela envolve todo o meu corpo, é uma barreira onde ninguém pode roubar nada de mim, nem colocar nada em mim. Aí quando você já estava bem iluminado, ainda vinha mais. E agora bem no topo da minha cabeça, um jorro de luz, argênteo, como se fosse prata, vai preenchendo tudo. Eu saía dali flutuando, porque tinha meditado. Mas tudo bem, a meditação funcionava com isso. Quer queira, quer não, esotérico ou não esotérico, porque os esotéricos vão fazer do jeito deles, não é porque eles fazem que significa dizer que não vale a pena. Nós sabemos, e nós católicos até cantamos, minha luz é Jesus, Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Então eu tenho que estar revestido deste amor de Deus. 12, chegamos no 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Esse é um dos lugares mais claros de como é que o mundo funciona. Nós, por algum motivo, damos muito poder a algumas pessoas. Acreditamos que essas pessoas têm mesmo o poder de mudar a situação, de mudar tudo. Quem é que domina o mundo? É a política. Tem certeza disso? É a economia. Tem certeza disso? São os Bilderberg, junto lá com mais as outras 12 famílias. Tem certeza disso? O que é que o Paulo está dizendo para nós? Que não adianta tentarmos individualizar, porque não é individualizado. É algo mais etéreo. Ele se individualiza na pessoa. Então, nesse momento, ele se individualiza no prefeito, no governador, no presidente, no rei, no sei lá no quê. Mas ele é apenas uma parte desse poder que nós não sabemos o que é. Porque quando você vai analisar profundamente, você não encontra. Só que ele acabou de dar a dica para nós. Por que que nós não encontramos? Porque é um mundo que vive na escuridão. Agora, se é um mundo que vive na escuridão, nós estamos perdidos. Não o mundo, nós. Porque qual é a nossa missão? Iluminar esse mundo. Se a nossa missão é iluminar esse mundo, e esse mundo está em trevas, quem é que está errando? Eu sei, então, está vendo? Porque é fácil dizer, são eles que estão errando. Não, eles estão perdidos. O mundão mesmo não tem parâmetros. O mundão mesmo não tem condições de decidir o que é certo e o que é errado. Desde que ele nasceu, ele aprendeu que o errado era certo e que o certo era errado. Ele vive nas trevas. Quando é que ele vai mudar? Quando os filhos de Deus se manifestarem. Quando a nossa luz, de tal modo, a nossa luz não é nossa, lembra que nós somos retransmissores. Quando a luz que está em nós, para ser mais preciso, iluminar o outro. Sendo bem raso nesse momento. Imagine que você está com um grupo de crianças que não sabe o que é a partilha. Como é que elas vão aprender o que é a partilha? Quando virem você partilhando. Elas não sabem o que é a verdade. Quando é que elas vão aprender a verdade? Quando virem você sendo verdadeiro.
Quem já ouviu o batismo, é a frase que eu digo para os pais e padrinhos na hora do batismo. Criança vê, criança aprende, criança faz. E quando estou dizendo criança, não é criança de 2, 3 anos não, viu? É criança de 90, de 80, de 60. Somos nós. Porque se há uma característica boa no ser humano, é que o ser humano é um perfeito imitador. A coisa é tão interessante que, de acordo com a pessoa, nós podemos deduzir como é a sua família. Sim. Seja a pessoa certa ou errada, não é você olhar as particularidades da pessoa. Ah, essa está errando, então a família inteira está errando. Não, não. Veja como é que ela erra. O jeito dela errar é o jeito da família. O jeito dela acertar é o jeito da família, porque nós não criamos nada. Na vida nada se perde, nada se cria, tudo se copia. E nós fazemos isso. Se eu rezo missa desse jeito, é porque eu aprendi com alguém a rezar missa desse jeito. Se eu não fosse de onde eu sou, se não tivesse passado minha vida lá no Parque Erasmo, no Parque João Ramalho, não tivesse conhecido os padres que eu conheci, hoje o jeito de eu rezar seria diferente. Família não é só família biológica, é a escola que você estudou, é a empresa que você trabalha, é o condomínio que você mora. Veja, aquilo é a família maior. Sempre vai ter o bichinho estranho? Vai. Um condomínio onde todo mundo é azul e você decide ser verde. Mas pode ter certeza, você vai ser um verde usando os argumentos do povo azul. Porque não tem muito jeito, você não é diferente, não é. Façam a experiência de tentar explicar esse tipo de coisa para alguém de uma outra cultura, de um outro país ou qualquer coisa do tipo. Eles não são capazes, como nós não somos capazes de compreendê-los. A não ser quando paramos e começamos a imitá-los. Então, nesse sentido, este mundo que está em trevas está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E para que nós possamos nos manifestar, a primeira coisa é nos revestirmos da armadura do próprio Deus. Nos revestirmos da luz do Cristo. Daquela luz que, segundo São João, no capítulo 1, versículo 5, a luz brilhou nas trevas e as trevas não aceitaram a luz. E aí a gente tem que decidir de que lado a gente está. Do lado que aceita ou do lado que não aceita. A continuação desse texto é João 1, 5, que continua no 11 e no 12. No 11 ele vai dizer: veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas, e aí vem um mas, aqueles que o aceitaram, a estes deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aceito a luz, me torno filho de Deus, porque eu passo a transmitir aquilo que é de Deus. É isso que é ser filho de Deus. O filho de Deus é aquele que retransmite. Nós vimos isso há uns 4 ou 5 encontros, quando estávamos no capítulo 5 do Mateus. Capítulo 5, do 43 ao 47. Ouvistes o que foi dito: amarás os vossos amigos, odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e façam orações por aqueles que perseguem. Assim, e aí eu vou voltar para a segunda pessoa, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz a chuva cair sobre os maus e os bons, e o sol surgir tanto para os justos quanto para os injustos. Então é assim que eu vou me revestindo. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim,
vocês continuarão firmes, sem recuar. A promessa aqui é uma promessa muito forte, é uma promessa muito grande, a promessa de um algo que eu creio ser a verdade. E qual é esta promessa? A promessa de que no fim das contas, o bem vence o mal. Usando frases modernas, o bem pode perder as batalhas, mas a guerra já está vencida. Não é que ele vai vencer, a guerra já está vencida. O mal só não percebeu isso ainda. Para quem gosta do livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse diz assim: e Deus liberou o diabo para que ele pudesse fazer o que ele quisesse por 1000 anos. O que significa dizer? É por um tempo. E ele sabe que o seu tempo é curto. Mas 1000 anos é muito. Estão dizendo agora que o nosso universo tem 22,3. Cresceu, ele está mais velho do que antes. 22,3 bilhões. O que é 1000 anos? Nada. Um sopro. Passou 1000 anos. Agora, o que é que está sendo dito? Uma coisa muito complicada quando a gente não entende Deus. Nós vamos passar por momentos difíceis, porque faz parte da vida aqui na terra. Nós vamos ter momento de dor, nós vamos ter momento de tristeza, nós vamos ter momento de doença, nós vamos ter tudo isso. Por que estamos sendo castigados? Não, porque aqui na terra nós temos uma parte que é material. E se temos uma parte que é material, tudo que é matéria, costuma em algum momento dar aquela falhadinha, dar aquela quebradinha, dar aquela paradinha. Não foi muito lubrificado, tem então o creque para lá e para cá. É exatamente isso. Por outro lado, nós não estamos sozinhos aqui na terra. Eu sou um santo, sim, mas se quem está do meu lado não for, eu vou cair no conto da criptomoeda. Foram presos agora diversos pastores que estavam um golpe legal. Estava dando um golpe de milhões mesmo. O rapaz estava prometendo que quem entrasse não sei quanto ia ter 400 octilhões. Não existe isso na terra. Um octilhão, pelo que eles estavam dizendo, é um seguido de 20 zeros. Gente, isso é bom demais. É tão bom que não pode ser verdade. Mas o pessoal acreditou. Tem jogadores de futebol que perderam, vocês sabem disso. O que é que está sendo dito? Se você estiver revestido desta armadura de Deus, você não cai nesses contos. Seus olhos não vão ser maior do que a barriga. A média de preço da gasolina é 5,30. E eu encontro um posto vendendo a 2,50. Nossa, vou encher o tanque. Enche. Enche. Enche para você ver o que te acontece. Gente, isso é básico. Um carro custa 100 mil, mas olha, na minha mão, por 10 mil eu te vendo. E você acha que, nossa, eu vou comprar esse carro laranja madura na beira da estrada? Tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Isso é uma música lá dos anos 40. Laranja madura. Quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia. Sim, mas é aí que está. Só que veja, todos nós sabemos disso. Mas porque vivemos num mundo de trevas, muitas vezes nós deixamos a nossa luz ficar apagada. E quando a luz fica apagada, nós também nos deixamos enganar. Alguém só me engana quando eu quero ser enganado. Não adianta. Foi o texto de 3 domingos atrás, que era lá do profeta Jeremias, onde ele falando com Deus diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Porque se eu não me deixasse seduzir,
poderia continuar me seduzindo quanto fosse. Quantas vezes eu passei na frente de uma vitrine, a vitrine estava me seduzindo, e eu fui embora e não comprei nada. Outras vezes eu entrei, porque afinal de contas eu me deixei seduzir, e saí com sacolas na mão. É assim que funciona. Agora não mais, mas antes da pandemia, pelo menos uma vez por semana eu estava na Daiso. Os japoneses estavam ganhando dinheirão comigo. Comprei tudo quanto é coisa. Eu tinha coisinha pequenininha, eu tinha coisa grande, eu tinha tudo. Aquilo era legal demais. Era bom demais. Eu era um viciado em Daiso. Agora nem faz pelo menos uns 2 anos que eu nem apareço lá. Então veja, agora, eles alguma vez me forçaram a entrar lá? Nunca. Nem tiveram que fazer propaganda, não tiveram nem que me dizer que aquilo era bom, não. Entrei como quem não queria nada. E aí eles são do mal. No início custava R$ 7,99. Depois foi para R$ 8,99. Quando eu parei de comprar já estava em R$ 11,99. Mas mesmo assim, veja, o que são R$ 11,99? Eu tenho um guarda-chuva que eu comprei deles, que é todo de plástico. Eita, aquele guarda-chuva transparente, olha lá. Tem mais gente aqui, olha, tem mais gente no Daiso. Eu comprei pantufa, eu comprei coisa para colocar, eu nem leio revista, mas lugar para colocar revista dentro. Entende o que a gente está dizendo? Agora, ninguém me forçou a isso. E é disso que Jesus nos alerta o tempo inteiro. Frase de Paulo: sejam meus imitadores como eu sou imitador do Cristo. Ou seja, naquilo que eu estou retransmitindo, podem captar. Ou, se preferirem, examine tudo e só fique com o que é bom. Versículo 14. Portanto, estejam preparados. Vamos começar então a montar a nossa veste. Como cinturão, usem o quê? Veja aí no texto. Cinturão, começa com o cinturão. A verdade. Então veja. O cinturão da nossa armadura de luz tem que ser a verdade. Isso. Tem 2 motivos da cintura ser importante. O primeiro, que para o judeu, todos os nossos sentimentos estão no estômago. Então estão na cintura. Por causa das vísceras. Pode ver que quando você não está muito bem, as vísceras se manifestam. Ou liberam tudo, ou trancam tudo, ou dão nó nas tripas. Não é assim que a gente fala? Dá cólica, dá não sei o que lá. Veja, tudo isso. Segunda coisa. Não havia muitos modelos de veste. Então, se eu estava fazendo coisas normais, eu deixava a veste solta. Mas eu ficava limitado nos meus movimentos, porque o vestidão ia até lá todo. Homens e mulheres usavam a túnica. Tem chave de lá? Deixei aqui em cima. Está aqui em cima da mesa, minha chave. É só entrar lá. Então veja. Eu estou limitado. Porque aquela roupa está indo até lá embaixo. Tem até uma piadinha que, se eu pudesse, eu contaria. Da freira, que estava passando num lugar escuro, e um estuprador veio até ela e falou assim: vou te estuprar. Ela falou: já que não tem jeito, vamos fazer assim. Eu vou levantar a saia, você baixa a calça. Na hora que ele baixou a calça, ela saiu correndo. É mais fácil correr com a saia levantada do que com a calça baixada. Aprende com a freira. Então veja, o que é o cinto? Na hora em que você cingia, a roupa subia. Se a roupa subia, agora você tem. Pronto. Então, o que a verdade nos traz? Liberdade. Será que isso é verdade? Não, o padre Romeu está inventando. Então vamos nos lembrar de um grande estadista. João 8:32. Como eu sei que vocês sabem de cor, porque afinal de contas tá no meu anelzinho.
Esse é o meu lema já faz pelo menos 20 e tantos anos, então não pensem que ele surgiu agora não. Ok? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu por que tem que ser o cinturão? Na hora em que você prendeu o cinturão, olha que interessante. Na hora em que você prendeu, não está? Está amarrado no nome de Jesus. Oxe. Estava aqui. Olha, se eu coloquei lá em cima. Não, eu não fui para outro lugar, não. Tá aqui, tá aqui. Maravilha. Então veja. Fala que eu te escuto, sim. Tá ok? Mas eu vou fazer o quê? É a mesma coisa e agora a gente não poder mais usar o arco-íris porque um grupo decidiu usar o arco-íris. Desde o tempo do Noé que o arco-íris é aliança com Deus. Tem até aquela igreja para os LGBTQIA+, Deus é amor. Eles são radicais, contrários aos extremos, não tem nada a ver, mas o símbolo deles é o quê? Então veja, como é que eu me torno livre? Prendendo aquilo que precisa ser preso. E o que é que precisa ser preso? Se os sentimentos estão aqui, então prender os sentimentos significa dizer controlar os sentimentos. Se você não controla os seus sentimentos, você sai quebrando tudo. Porque basta ficar com raiva. Pode ver que hoje em dia é assim. Eu quebrei tudo, por quê? Porque estava com raiva. Eu conheci um rapazinho do bem, já partiu para a casa do pai. Ele ia emprestar o carro dele para nós buscarmos lajotas como essa, coisa desse tipo, lá aqui no Senai. Ele descobriu que a gente precisava de um carro, então ele decidiu pegar a 4x4 dele, sei lá, esses carros grandes, Ranger, uma picape, pronto, uma picape. Pelo que eu sei, nunca fui na casa dele, a casa dele tinha uma pequena rampa. Na hora que ele estava subindo, o carro derrapou. Ele não teve dúvida. Mandou ver uma ré e foi com tudo para trás, bateu na BMW, não sei o que lá, acabou com 4 carros. Por quê? Derrapou. Como pode ter derrapado comigo? Veja, esse tipo de coisa tem que estar. Senão a primeira pessoa que chorar para você já vai se derreter todinho e vai fazer tudo o que a pessoa quer. Já percebeu que é assim? Os controladores nos controlam através do choro, nos controlam através de uma série de coisas, então precisa estar com o cinturão. Estamos caminhando nesse cinturão? Esse é o sentido. É o cinturão que me dá liberdade, mas para me dar liberdade eu tenho que prender alguma coisa. Vamos continuar, eu estava no versículo 14. Ixi, minha coisa foi lá para o Apocalipse, não sei o que ele foi fazer lá não, mas eu vou... Vistam-se com a couraça da justiça. Então a couraça tem que ser da justiça. O que é a couraça? Aquela parte do peitoral. Eu não sei outro nome, eu só sei o nome de couraça. Significa o quê? Se você está na justiça, vivendo como pessoa justa, pode vir o que for que vai bater e voltar. Não vai entrar na sua vida. Então não está dizendo que você não vai ter problemas, mas está dizendo que os problemas não vão entrar na sua vida. Vão te derrubar. Se você está com um colete à prova de bala e leva um tiro, cai, quebra a costela, pode acontecer. Mas uma coisa é fato. Provavelmente você não morre.
Entende o que é isso? A justiça, ela não vai agora eu estou na justiça, nada mais me acontece. Não, não. Se eu estou na justiça, aquilo que poderia ser terrível na minha vida não vai ser. Porque eu estou protegido com essa couraça. 15. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Então, o calçado é o calçado da prontidão. O que é o calçado da prontidão? Pelo amor de Deus, só se vocês não conhecessem os coach, porque todo coach fala disso. Palavras de hoje: temos que parar de procrastinar. Olha, aquelas palavras bonitas. Se você fica procrastinando, não, você tem que estar pronto para. Vou usar a frase de coach também, porque afinal de contas, vai que é legal. É melhor você estar pronto e não aparecer a oportunidade, do que aparecer a oportunidade e você não está pronto. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas deve ser uma coisa terrível aos extremos. De repente chega para você toda a oportunidade, mas você não estava pronto. Então a prontidão, mas ele não diz que é qualquer prontidão. Ele diz a prontidão para levar a paz. A paz. Só que o grande problema é que nós, quando falamos paz, nós não juntamos com aquilo que era a paz dos judeus. A paz dos judeus, você diz Shalom. E de verdade, Shalom não é paz. Shalom é paz, alegria, felicidade, amor, tudo de bom. É aquela palavra que ela engloba tudo ao mesmo tempo. O pessoal de matriz africana tem uma palavra semelhante à paz. É a danada da axé. Axé. Talvez os hindus tenham uma palavra semelhante a essa, que é o danado do Namastê. O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. O que significa dizer, aquilo que eu sinto como coisa boa para mim, eu também estou desejando para você. Então, quando a gente limita o shalom à paz, é muito pouco. É muito pouco. Shalom é alegria, shalom é prosperidade, shalom é shalom e o resto é resto. Então, ainda hoje, uma forma dos judeus se comunicarem ou se encontrarem é dizendo: a paz esteja contigo. Shalom Aleichem. A paz esteja com vocês. Que o árabe cancelou o H e transformou o O em som de A. Transformou em salam. Salam. Salam é o shalom. Por isso, nunca um muçulmano vai dizer para um não muçulmano a frase salam aleikum. Salam aleikum é só entre eles. E a resposta, aleikum ela salam. Então, a paz esteja contigo e volte para você também. Mas, por exemplo, ele não vai desejar isso para um não muçulmano. O que ele está dizendo para nós é que o shalom não é só para nós. Que esse shalom também é para ser levado ao outro. Por isso tem que estar pronto. Pronto. Agora, quando você junta tudo isso, nós estamos chamando a junção de tudo isso de luz. Esta é a nossa armadura. Tem outras coisas mais. Vamos ver, porque não acabou ainda não. Levem sempre a fé como escudo. Opa, então temos um escudo. O escudo é a fé. Só que, como eu sei que vocês são espertinhos, vocês poderiam perguntar: mas o que é a fé? E eu não sei responder, mas a Bíblia sabe. Então abram
em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Hebreus está um pouquinho para frente de onde nós estamos, se você está com Bíblia física. E ele vai dar duas características do que é a fé. Duas. Encontramos? Primeira característica da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a certeza de que já é meu, antes mesmo de eu ter recebido. Segunda coisa, a prova daquilo que eu não vejo. Vamos falar disso de um jeito bem simplesinho. Pense na palavra salvação. Salvação é uma questão de fé. Então eu creio que o Senhor já me ofereceu a salvação. E eu creio que eu já possuo esta salvação. Só não sei se eu já tomei posse dela. Olha que interessante. Ele já me deu, eu já recebi. Mas isso acontece comigo de vez em quando. Esses dias eu fui mexer lá em casa e eu estava com um panetone. Aí eu me perguntei, de quando é esse panetone? Aí eu me lembrei de John Malkovich, no filme 2 do Red, quando eles encontram uma casa que estava fechada desde 1986, e ele decidiu comer uma bolacha, e a pessoa disse para ele, cuidado, pode estar vencido. Ele falou, não, em 86 não tinha isso ainda. E aí ele come a bolacha, porque é verdade, em 86 não tinha mesmo isso não. Esse negócio de vencimento, essas coisas todas, é muito moderno. Então, quer queira, quer não, a salvação já foi dada para nós. Nós proclamamos que na cruz já foi pago o preço dos nossos pecados. Agora, como é que eu sei que eu estou vivendo a salvação? Se eu estou ajudando outras pessoas a salvarem. Eu não acredito que vocês estão aqui, mas não acredito mesmo. Porque eu posso ir até onde vocês estão e tocar em vocês. Porque eu estou vendo vocês aqui. Então eu não preciso ter fé. O meu Senhor está me revelando que você está aqui. Não está me revelando que vocês estão aqui não. Agora, eu acredito que Deus está aqui. Porque a promessa dele foi, onde pelo menos 2 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Prova que ele está aqui. Não tem como provar, porque é fé. A fé é uma certeza maior do que qualquer outra. Por quê? Porque todas as outras certezas precisam de prova. A fé é contrária à prova. Diz São Paulo que tem 3 coisas importantes na nossa vida. Então, antes que a gente continue, 3 coisas importantes. Primeira coisa importante, a fé. Segunda coisa importante, a esperança. Terceira coisa importante, o amor. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, na música do Renato Russo. Ainda que eu falasse língua de homens, dizendo, se eu não tivesse o amor, nada adiantaria. Só que o Paulo é muito claro, ele diz, vai chegar um tempo em que nós perderemos 2 dessas coisas aqui. Nós vamos perder a fé. Eu pelo menos vou. Se vocês não querem perder, azar de vocês. Depois de morrer, eu vou me encontrar com Deus. Se eu estiver vendo Deus face a face, eu ainda preciso acreditar que Ele existe? Não. Então a fé eu vou perder. E vou perder a esperança também, porque a minha esperança é chegar na casa dele. Se eu já cheguei lá, não preciso mais ter esperança. Mas se eu quero permanecer lá, só tem um jeito. Sem amor você não permanece lá. Então, a fé
e a esperança, elas dependem de chegarem ao seu tempo de concretude. O que é uma esperança também? Esperança é um desejo forte. A esperança é uma possibilidade de futuro. Existe a esperança ativa e a esperança passiva. E muitos de nós vivemos a esperança passiva. E a esperança passiva é terrível. Aquela pessoa que quer ser curada, ela tem esperança que vai ser curada, mas ela não faz nada. Essa é uma esperança passiva. Isso é tentar o Senhor Deus. É aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho certeza que se eu orar com muita forte, o Senhor vai me trazer. Tá, Ele vai me trazer, mas eu vou buscar lá onde Ele me trouxe? Agora, o que é uma esperança ativa? Uma esperança ativa é, eu tenho tanta certeza de que Deus vai me dar a cura, que eu vou lá e passo pelo corte. Eu vou lá e tomo o remédio. Eu vou lá e faço a terapia. Eu vou lá mas eu faço tudo isso porque eu acredito, ou seja, eu tenho fé e eu tenho esperança. Fica claro o que é essa fé e essa esperança? Então, esse tem que ser o nosso escudo. Quando você acredita mesmo em alguma coisa, ninguém consegue te tirar daquilo não adianta. Mesmo quando você acredita em besteira. Mesmo quando você acredita naquilo que está errado. Quem é que tira uma pessoa apaixonada da sua paixão? Fala para mim, quem consegue? Todo mundo sabe que a vida do camarada não presta e vem falar para a mocinha, olha, ele não presta. Vocês estão falando isso porque vocês não querem ver a minha felicidade. Se vocês gostassem de mim, vocês não fariam isso. Olha, ele já tem mais 4. Mentira! Isso tudo que vocês estão falando é por inveja. Funciona também do rapazinho para com a mocinha, mas tudo bem. A coisa exatamente é essa. Nós costumamos ser assim. Por isso, os antigos diziam, a paixão é um cavalo indomado. Monte nele para você ver o que acontece. E a grande diferença da paixão para o amor é, a paixão ela vem avassaladora mesmo. O amor não. O amor vai chegando de mansinho, você nem percebe direito, só que ele é permanente. A paixão não é permanente. Tanto é que quando a pessoa desapaixona, coisa terrível. Ela costuma se tornar o contrário daquilo que era. Se gostava muito agora, odeia demais. Não te amo mais, besteira. Se tivesse amado alguma vez na vida, continuaria amando. O certo seria dizer, não tenho mais paixão por você. Então, quer queira, quer não, o escudo da fé nos protege de tudo aquilo que nós podemos deixar atingir a nossa vida. Se você está com o escudo da fé, vamos lá, vamos escolher um escudo legal. Eu acredito que o ser humano tem condições de ser melhor. Pronto. Quando um ser humano se mostra pior para comigo, naquele momento eu vou ficar bravo, naquele momento eu vou, sei lá, talvez revidar um monte de coisa, mas eu continuo acreditando que o ser humano pode ser melhor. Então a minha vida continua. Perca esse escudo da fé. Aí você vai ser igual aquele rapaz que está dando testemunho agora lá no coisa. A minha vida acabou, nem libido sexual eu tenho mais. Eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo, se não viram ainda vale a pena. Ele está com a tornozeleira no pé e está triste, está muito triste. Por quê? Vai viver sua vida, rapaz. Não, fechou uma porta? Sei lá, caminha então. Vamos ver se que a gente continua. Voltamos. Efésios, capítulo 6, versículo 15 nós estamos. 16, não é? Não. Então, levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, está vendo? Tudo aquilo que vem do maligno só vai entrar na sua vida se você não tiver protegido pelo seu escudo. Porque se você tem fé, vamos colocar o que é a fé. A fé cristã
é o mesmo que dizer adesão. Ter fé é aderir a alguma coisa. De verdade, não. Nós nascemos com fé, a criança só mama no seu peito porque ela acredita que, mesmo que ela não saiba, por exemplo, se ela já fosse cética desde o começo, ela já morria de fome. Vai que é veneno que está saindo do peito da minha mãe, vai que não é legal. Não, a fé também passa por isso. Só que, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a deixar a fé no lugar certo mesmo da coisa. Sim, vai moldando. Então veja, hoje a gente praticamente não usa mais, mas uma coisinha que lembrava muito a adesão, era o velcro. Fé é como um velcro. Deus tem uma parte e nós temos a outra. Quem tem fé vai grudar nele. Ok? Agora, se eu estou sem a minha parte do velcro, eu não vou conseguir grudar nele. Eu não sei se hoje tem algum outro material que possa substituir o velcro, porque para mim é a melhor coisa que tem. Juntou um no outro, ele gruda. Tirou, ele separa. Juntou, ele gruda. Não sei. Se vocês tiverem alguma outra coisa, é só dizer depois. Então veja, a fé para nós cristãos é aderir ao projeto de Cristo. É adesão. É adesão. Não tem muito jeito não. 17º. Recebam a salvação como capacete. Opa, então nós temos um capacete também. Se o capacete é a salvação, vamos nos lembrar, capacete tem a ver com cabeça. Se eu acredito que eu não tenho mais jeito, eu vou querer mudar alguma coisa na minha vida? Se eu acredito que, como dizia os grandes sábios El Chan, pau que nasce torto nunca se endireita. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem muitas formas de você acertar. Se vocês já plantaram, é que a gente não costuma fazer isso, né? Mas o povo do bonsai, eles dobram para um lado, eles dobram para o outro, eles fazem ser de um jeito, do outro, e planta é assim. Muitas vezes você vai precisar amarrar, vai precisar fazer qualquer coisa, mas endireita sim. Agora, só endireita se você acreditar que é possível endireitar. Por isso, ou você tem a salvação como certeza, ou você não vai longe. Vou repetir, a salvação não é certeza de que eu já tomei posse. Porque eu só vou ter certeza que eu tomei posse no último suspiro. Porque a frase de Jesus é: aquele que perseverar até o fim, este encontrará a salvação. Não é aquele que perseverar até a metade, aquele que perseverar até 90%, é perseverar até o fim. Eu sei que isso é muito complicado para nós. Para mim, pelo menos é. O camarada foi bem quase a vida toda, está amarrado no nome de Jesus, eu repreendo. Mas em algum momento ele deixou de fazer o bem. A Bíblia diz, ele perdeu tudo. Alguém foi mal a vida toda, mas ali, perto do final da vida, ele mudou e se tornou bom. A Bíblia diz que ele conseguiu a salvação. Nós temos um exemplo disso. O bandido da cruz. Eu sei que colocaram na cabeça de vocês de que ele era um bom ladrão. A minha pergunta é sempre a mesma. O que é um bom ladrão? É a pessoa que te rouba, mas pelo menos devolve o dinheiro da passagem? Fala assim, olha, não vou levar todo o seu dinheiro, fique com o dinheiro da passagem. Olha que bom ladrão. É aquela pessoa que diz assim, só vou levar o seu dinheiro e as suas joias, mas os seus documentos eu vou deixar com você. O que é um bom ladrão? Um Robin Hood? Isso é ser um bom ladrão? Só se for o Kevin Costner. Está vendo como eu sou velho? Então veja, não existe o bom ladrão. Para Platão existe.
de verdade para Aristóteles. Aristóteles diz que o bom ladrão é aquele que é capaz de roubar e você nem percebe. É isso que é ser bom. Então, veja. Mas vamos lá. O ladrão da cruz, um dos ladrões, ele já está no final da vida. Se ele já está crucificado, depois da cruz, é só sepultura, não tem mais nada. Mas naquele momento ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E a resposta é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pô, mas ele não sei nem se ele se arrependeu. Não, para quê? Não tinha ainda Santo Agostinho, ele não tinha criado o purgatório ainda. Então as pessoas podiam ir para o céu naquele tempo. Agora não, agora tem que passar pelo pedágio. Como diz o grande sábio de uma igreja grande: se Jesus é o caminho, eu sou o pedágio. Já viu algum caminho bom sem pedágio? Não tem. Então veja, a coisa é exatamente essa. Então, de alguma forma, está em nós crermos que a salvação já está. Veja, se eu tenho certeza de que o amor de Deus é tão grande que Ele é capaz de dar a própria vida por mim, então eu continuo firme, porque Ele é maior do que eu. O seu amor é maior do que os meus pecados, o seu amor é maior do que os meus defeitos. Então, se eu continuar caminhando, deixa um dedinho aí, vá no Salmo 22. Lá no meio da Bíblia. Acho que todos nós somos 23. Nas nossas Bíblias vai estar no 23. Isso. Vai estar no 23, 4. Versículo 4 da 23. Encontramos? 23. Eu repito isso em quase toda missa. Se você já veio em alguma missa, já ouviu. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte. Está isso no 23, 4? Ah, é porque vocês estão com a outra, vocês devem estar com a Bíblia da Ave Maria. Eu não falei? Para aqueles que estão com a Bíblia da Ave Maria, 22. Para todo o resto do mundo, 23. Mas não na Ave Maria. A Ave Maria é diferente das outras. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Veja, não é uma invenção, não é porque o Senhor vai me tirar do vale. Ele não vai me tirar do vale, porque não foi Ele que me levou para o vale. Se eu estou no vale tenebroso da sombra da morte, ou eu fui por conta própria, ou eu deixei que outras pessoas me levassem. Então, ficar com essas mentiras que, basta encontrar-se com o Senhor, que agora você não vai ter mais problema. Vai, e talvez vai ter até mais do que antes, porque ninguém chuta cachorro morto. E os antigos já diziam: quanto mais eu rezo, aí é que a assombração me aparece. Se você já não presta, para que o mal vai querer ficar? Eu vou tentar essa pessoa, porque ela já é má, para ela se tornar o quê? Agora, se você está tentando viver o bem, o tempo inteiro a tentação vai dizer: opa, vamos tal. Então veja, ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque eu estou com o meu capacete, e o meu capacete é a salvação. Por que eu tenho certeza da salvação? Porque o Senhor está comigo. Então, quer viver a salvação? Esteja com Ele. O Senhor já está comigo. Agora só está faltando uma coisa: eu estar com Ele. E como é que eu estou com Ele? Retransmitindo aquilo que Ele está oferecendo. Volte lá para os nossos Efésios. Imitando. É a imitatio Christi, para dizer em latim, porque fica muito bonito em latim.
Não, ainda não. Receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo, está certíssimo. A espada é a própria palavra de Deus. Jesus deixou muito claro no texto lá do Mateus, está fechado? A primeira gavetinha. Primeira gavetinha. Você vai encontrar uma chave lá. A gente não conta onde está, mas é assim. Fere. É igual uma espada de... Achou? Isso. É uma espada de 2 gumes que entra rasgando. A palavra de Deus não é assim. Ai, que bonitinha a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, não dá aqueles calafrios, não? Fere, machuca, porque afinal de contas, nós estamos mal acostumados nas trevas. Isso, tocou música legal, eu falei, não gostei. Aí foi chorar, também não quero. Veja, é assim que funciona. Então, olha, está completo. Cinge-se com a verdade, está livre. Vive a justiça, está protegido dos dardos que vêm. Os dardos da maldade, os dardos de tudo. Calça-se com a prontidão, significa dizer, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Se você continuar, em algum momento você chega lá. Quem desiste, frase moderna, hoje eu estou bem coach, eu gosto de estar bem coach. O não você já tem. Então agora, corre atrás do teu sim. Então, é isso que ele está dizendo. O escudo tem que ser a fé. Ou seja, aquela certeza que é interna. A fé não é uma certeza externa. Como eu disse, que vocês estão aqui, eu não preciso ter fé para isso. Que hoje está quente e eu não sei porque que eu coloquei blusa, também eu não sei. Mas também, de novo, lá em casa não estava quente. Mas eu vou fazer o quê? Agora eu estou suando feito uma vaca velha. Mas em todo caso, então veja, a salvação tem que ser o que rege a nossa cabeça. De tal modo eu creio na salvação, que eu sou capaz de chegar até onde ela está. Agora, para tudo isso eu tenho que viver com essa espada. Não utilizem as armas do inimigo. A única arma que você pode utilizar é a palavra de Deus. Abram lá de novo no capítulo 4 do Mateus. Mateus 4. Acharam Mateus 4? Então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo veio com uma espada. O diabo vai citar um texto bíblico. Se és o Filho de Deus, diz para que essas pedras se tornem pão, porque está escrito. Não, ele nem disse que estava escrito. Aí Jesus vai responder, e o que Jesus vai usar para poder combater essa espada do diabo? Outro trecho da Sagrada Escritura. Jesus então respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive tudo o que Deus diz. Na segunda tentação, o diabo cita a palavra de Deus, Jesus cita a palavra de Deus. Jesus não vai ficar brigando usando, porque você é feio, porque você é isso, aquilo, outro. Isso é perda de tempo. É a palavra. Agora, como é que eu vou usar a palavra de Deus como espada, se eu nem conheço a palavra de Deus? Se eu não tenho facilidade nenhuma com ela? Eu não entendo o cristão que não lê pelo menos um versículo por dia.
Pelo menos um versículo. Não precisa ser muita coisa não. Um versículo por dia. Até o final da vida você já conseguiu ler um livro. É aqui que está. Como é que você vai amar Jesus Cristo se você não entra em contato com Ele? Como é que você vai amar quem você não conhece? Ai, eu amo muito aquela menina que está lá em Burkina Faso. Que menina? Eu não sei nem onde fica Burkina Faso. É no Burundi. Piorou, eu sei lá onde está o Burundi. Eu sei, está na África. Isso eu sei. Já está mais perto. Mas fora isso eu não sei nada. Agora, a pessoa que eu conheço, aí eu posso decidir por aquela pessoa. Como vou amar quem eu não conheço? Como vou conhecer se eu não entro em contato? Então, quer conhecer Deus? Procure os evangelhos. Falam tanta besteira a respeito de Deus e de Jesus Cristo, que se você lesse um pouquinho de Bíblia, você não acreditaria nas besteiras que o pessoal está dizendo. Não cairia no conto das novelas de uma certa televisão lá, que fica colocando novelas bíblicas. De bíblico não tem nada na novela, mas os católicos gostam, que é uma maravilha. Depois que você assistir aquela bendita novela, qualquer uma delas que seja, nunca mais você vai acreditar na Bíblia, porque o que está escrito lá é diferente. É igual o pessoal que assistiu aquele filme do Mel Gibson e acha que, a paixão de Cristo. Não, aquilo lá é invenção do Mel Gibson. A paixão de Cristo é bem diferente daquilo. Para os mais velhos, desde que o Charlton Heston levantou o cajado e fez o mar se abrir, que nunca mais você vai conseguir ler o Êxodo sem os 10 mandamentos. Lembra que era esse o nome do filme? É aqui que está. Então, o grande problema é esse. Muitas vezes, isso acontece quando eu estou com os meus alunos mais ceguinhos. Você fala alguma coisa, não, acho que não é. Como você acha que não é isso? Pegue o texto. Mas estava ali no texto? Sim, estava. Você precisa apenas conhecer. Conhecer. Quer conhecer Jesus Cristo? Primeiro, entre em contato com Ele. Mas e se eu não quero entrar em contato através? Então, viva conforme o ensinamento dEle. E qual é o ensinamento dEle se você não entrou em contato? Pronto. Tem que saber qual é o ensinamento dEle. Senão vai cair nas lorotas desse pessoal, que nem esses malucos que aparecem agora. Teve lá nem sei de que igreja que ele é. Ele veio em público e disse, se Jesus estivesse nos nossos dias, mandaria que nós comprássemos metralhadoras. O quê? Pastor? E ele acredita nisso, por quê? Porque ele nunca leu a Bíblia. Se ele tivesse lido a Bíblia, e se as pessoas lessem a Bíblia, não acreditariam nele. Mas como a gente não conhece, ele pegou um versículozinho, que é aquele versículo que diz, venda as coisas que você tem e compre uma espada. Aí quando Jesus disse isso, eu ia xingar, mas não pode, os 12 foram comprar o quê? Uma espada de verdade. E disseram, Jesus, a gente já tem 2. Ele falou, chega. Por quê? Ele tinha dito para eles comprarem uma espada. Não é uma espada no sentido de você ir para lá e para cá agora com a arma. Ele próprio já tinha dito, quem mata pela espada, morre pela espada. Então, nós cristãos temos que ter uma espada sim, a palavra de Deus. Temos que ter um escudo sim, a fé. Temos que ter um capacete sim, a salvação. Temos que ter um calçado, a prontidão. Temos que ter uma couraça, a justiça. Temos que ter um cinturão, a verdade. Temos que ter uma armadura, a luz. Todo o resto não tem nada a ver com Jesus Cristo. Veja,
O contexto da história de Jorge, Jorge é uma pessoa muito especial. Geórgios significa dizer agricultor. Então, se ele era um agricultor, era para ele estar trabalhando lá na roça. Mas ele aceitou tornar-se um militar. Mas além de militar, ele entrou para o grupo dos cristãos. E por entrar para o grupo dos cristãos, então quem é Jorge? Jorge é aquele que perde a vida, mas não deixa que outros percam a vida. Então nós criamos lendas sobre ele. A lenda é que ele vai ter que enfrentar um dragão para salvar a mocinha. A mocinha é sempre o povo de Deus. O dragão é aquela força maior que a gente não sabe direito o que é, que na época era o imperador ou estava personificado no imperador. Ele vai enfrentar as estruturas. Pronto, acho que assim fica mais fácil. E ao enfrentar as estruturas, ele é assassinado. Então, é o homem que salva a virgem do dragão. Alguns dizem que esta é uma visão que a Bíblia chama de Miguel. Porque Miguel também é aquele que com a espada vai enfrentar as forças malignas para nos libertar. Jorge, Miguel são sinais da presença de Jesus, o Cristo. Então, é como se você, para falar de Jesus Cristo, usasse de metáforas. Uma das metáforas é o Jorge. Agora, para a lenda ter se encaixado nele, é porque ele deve ter sido um cristão, que enfrentou alguma coisa, em vista não de si próprio, mas em vista do bem dos outros, e foi assassinado. Jorge é mártir. Deve ser lá do tempo do Diocleciano, século 3 no máximo. E aí a gente diz que é da Capadócia, aquela coisa toda, a Capadócia lá na Turquia. E se você vai para o Oriente, a fé em Deus passa pela figura de Jorge. Na Turquia, eu me recordo, de cada 10 casas, 9 tem uma imagem de São Jorge na frente. Porque eles se identificaram com essa pessoa que era um agricultor, um geor, de Geos, terra, o final do os significa dizer o trabalhador da terra, que se torna alguém que vai lutar pela fé. Uhum. Sim. Não, não. Nossos irmãos judeus, sim. Não. Então vamos lá. Ele está perguntando, por exemplo, para ser bem claro, como é que nós vemos os quebrantes, os olhos gordos, uma série de coisas, mal-olhado. Então, sim e não. Então vamos lá. Eu vou voltar para o início do encontro de hoje. Você está me mandando energias negativas, mas eu estou ligado no canal do positivo. Pode mandar, como dizia o grande sábio Quevedo, mande-me todos os demônios, todas as salamandras, pode mandar tudo. Por quê? Porque eu não estou ligado nesse canal. Só que quase sempre a gente está ligado no canal. E agora, se eu estou ligado no canal do mal, o que é que vai entrar na minha vida? Então não é o poder do outro. Vamos lembrar de Jesus? A tua fé te salvou. Então se a tua fé te salvou, se você não está vivendo a bendita da fé, ó, sem o teu escudo, o que vai acontecer? Então vamos lá, vamos mentalizar todos nós para que alguém quebre a perna. Você mentaliza, cuidado, cuidado, aí a Bíblia é muito clara. Quando chegarem numa casa, digam, Shalom. Se ali tiverem pessoas de Shalom, o Shalom vai mesmo entrar neles. Mas se não tiver,
o Shalom vai bater neles e vai voltar. Então deseje o mal para mim. E se eu tiver com o escudo, o que vai acontecer? Ele vai bater em mim e vai voltar para você. Então eu não sei se existe ou não forças, mas eu sei de uma coisa: fica com o escudo, revista-se de luz e deixa o pessoal. Vou repetir de novo: mandem-me todos os demônios, todas as salamandras e qualquer coisa do tipo, e pronto. A coisa é exatamente essa. Então, o quebrante, lógico, não, é uma coisa legal. Aqui na cidade grande a gente não vê, no interior a gente vê. Então, imagine isso. Você está todo desorganizado, internamente falando. Você não está bem. Se você não está bem, a sua energia está igual 2 fios desencapados e um encostando no outro. E você me pega num dia em que, por algum motivo, eu baixei o escudo. Eu vou ser afetado por isso. Agora, eu só serei afetado por isso se eu tiver ligado nesse canal. Por isso que a coisa é sempre essa: escolhe um canal legal, escolhe o canal de Deus, fica ligado nele e nada vai te pegar. Nada, nada, nada. Não tem demônio superpoderoso, não tem diabo superpoderoso. Mas pode fazer, faz macumba, faz o que quiser. Agora vamos lá, eu já estou, ai meu Deus, eu estou com medo, Se eu já estou com medo, significa dizer que eu já estou baixando a guarda. Se eu já estou baixando a guarda, cadê o escudo? Só que de novo, foi o poder do outro? Não, não foi. Você é o retransmissor. Nesse momento, aqui dentro, certeza absoluta, tem sinal da Vivo, tem sinal da Claro, tem sinal da TIM, tem sinal da Oi, tem sinal ainda da velha GVT, foi bom, da GVT, de tudo isso. Agora, eu não estou com nada ligado, quer dizer, a Claro está chegando até mim, porque o meu celular é da Claro. Mas a Vivo pode mandar quantos SS coisas forem que não vai chegar até mim. Então, imaginemos agora que a minha operadora é boa, então eu estou recebendo coisas boas. Agora, e se eu me ligar numa operadora que não é boa? A culpa é da operadora? Não, você só entrou nela porque você quis. É que nós não gostamos de assumir a responsabilidade. Eu tenho dito isso faz 57 encontros. Nós não gostamos de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Até eu sempre cito o grande sábio Homer Simpson: se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Pode ver. Você vai assumir que é você que é um fracassado? Não, foi um demônio. O demônio do fracasso que entrou na minha vida. Ah, que legal, você é uma pessoa boa, mas o demônio do fracasso, não, você que está falhando. E eu nem sei se o demônio do fracasso existe ou não, mas se ele existe, só entrou na sua vida porque você tinha ligado em qual canal? No dele. Porque se você estivesse no canal da prosperidade, o fracasso não entraria na sua vida. É assim que a Bíblia entende as coisas. Então veja, no interior, as pessoas são mais, eu vou dizer são, mas eu acho que já não acredito mais não. As pessoas eram mais sensíveis do que nós. A sensibilidade é uma coisa que você vai desenvolvendo. Por exemplo, no interior, a pessoa sente quando vai chover. Gente, pelo amor de Deus, vocês nunca conversaram com o pessoal do interior, não? Ela sente quando o tempo está mudando. E nós? Alguém de vocês sente quando vai chover? Não sente, gente, não sente. Nós não temos sensibilidade nenhuma. O povo do interior sentia até mesmo quando a morte estava chegando. Muitos chamavam a família, davam todas as regrinhas e morriam. Sentiam quando uma doença estava chegando, porque eles estavam tão atentos à vida, que eles sonhavam. Eu nem sei o que eu sonho,
Para eu lembrar de sonho, eu tenho que sonhar durante o dia. E como durante o dia dificilmente a gente sonha, então eu não sei. Eu sonho, porque senão eu já estaria louco, sabe disso. Não pode passar muitos dias sem sonhar não, que você enlouquece. Mas eu não lembro. E não vou fazer terapia para isso também não. Não quero lembrar também não. Mas veja, é assim que funciona. Então, as plantas costumam ser mais sensíveis do que nós. E tem uma planta que é muito sensível. A arruda. A arruda é uma planta, ela é sensível. Se você estiver meio desorganizado, ela murcha, mas ela murcha com gosto mesmo. Segundo consta, não sei se são todos os tipos, mas parece que a pimenteira também é frágil. Por isso o pessoal chamava aquela pessoa de seca-pimenteira. Agora, tudo isso porque as pessoas eram mais sensíveis. Eu parei de dar esse tipo de dica, mas sempre que alguém estava muito desorganizado, eu pedia duas coisas para a pessoa. Compra uma plantinha e adota um petzinho. A plantinha, pode ter certeza, ela vai morrer. E o petzinho vai ficar bem doentinho, mas pelo menos você vai perceber que você não está bem. E aí você pode mudar alguma coisa. Gente, é assim que funciona. Agora, quem de nós aqui tem tempo para parar e pensar? Quem de nós tem tempo para parar e rever a vida, e não sei mais o que? Nós não fazemos isso. Não, eu estou o tempo inteiro. Quando você não está aqui, você já está não sei aonde, já está fazendo não sei o quê, já está pensando em não sei o quê. É esse o problema. Foi a minha segunda terapia. Eu devia estar com o quê? 30 e poucos anos ainda? Faz muito tempo já, faz uns 20 anos já. E ela disse, você quer chegar aos 50? Eu falei, quero. Ela falou, então mude 230%, senão você não chega aos 50. Você vai infartar. E aí ela me pediu para eu ler um livro. E esse livro é muito bom, eu gosto dele. O livro se chama Não Apresse o Rio. Ele corre sozinho. Vale a pena esse livro. Não apresse o rio, ele corre sozinho. É a história de alguém que descobre que está com câncer, e aí começa a perceber o que é que estava fazendo com a própria vida. Vale a pena. Agora, o livro mudou a minha vida? Não. O livro foi um instrumento através do qual eu consegui dar uma mudadinha. Cheguei aos 53, então significa dizer que o livro funcionou. Até agora, sem infarto, sem nada disso. Mas veja, imagina, se eu sou agitado hoje, volta 20 anos no tempo. Secava a pimenteira, secava qualquer coisa, secava a espada de São Jorge. Olha que esse não seca não. Mas um cactus, mas eu já consegui matar diversos cactos, viu? Por isso que eu não crio gato, não crio cachorro, vai que eles morrem também. Então, não, mas a coisa é exatamente essa. Você precisa estar centrado, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Agora, o seu ponto de equilíbrio é seu, não é o ponto de equilíbrio do outro. Não é a centragem do outro, é o seu. De repente seu ponto de equilíbrio é para o lado, sei lá. Mas encontre o seu ponto de equilíbrio. Até onde eu posso ir. E veja, está tudo aqui. Está tudo aqui. É assim que a palavra de Deus funciona para mim. Acho que por isso que eu sempre, de todas as coisas de igreja, a palavra de Deus sempre teve em primeiro lugar para mim. As outras coisas eu estudei porque era obrigado, ou porque precisava, ou porque naquele momento era necessário, sei lá o quê, mas a palavra de Deus não. É uma constante na minha vida. Uma constante. Dos livros que eu tenho, 90% é sobre Bíblia. Então isso dá em torno aí de alguns livrinhos. Então veja, é assim que funciona. Quando você gosta de alguma coisa, você se aproxima, você quer conhecer mais, você quer. Então, está tudo aqui. Vamos só terminar o texto, que aí a gente pode ir para casa feliz da vida. E ficou.
18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. E tudo isso daqui sem Deus é nada. É nada. Já dizia o grande sábio padre Alessandro Campos: quem sou eu sem Jesus? Nada, nada, nada. E sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Veja, é assim que funciona. Para viver tudo isso, se você prestar atenção no texto de Paulo, da 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse língua de homens e de anjos, sem amor, eu nada seria. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e doasse aos pobres, sem amor, de nada adiantaria. Ainda que eu fizesse, ou seja, o que é que ele está dizendo de verdade? Se São João disse que Deus é amor, estar sem amor é estar sem Deus. Então, sem Deus nós não somos nada. Nada, nada. Se o pouco com Deus é muito, o muito com Deus é mais ainda. Agora, se o pouco sem Deus é nada, o muito sem Deus é nada do mesmo jeito. Então não está aqui nem no pouco, nem no muito. Está em com Deus ou sem Deus. Por isso que a regrinha do 18 é: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. É legal, alerta, eu acredito que essa palavra não é portuguesa. É italiano isso. Erta, é o campo. Ficar alerta é ficar no campo, mas um campo que você consegue enxergar tudo, você consegue pegar tudo. Então, provavelmente alguém viu alerta para o campo, no campo, e aí a gente notou. Assim como, só para dizer que algumas palavras a gente pega dos outros, tem um animal que eu gosto, lá na Itália, que se chama struzzo. E nós sabemos que esse animal é o quê? Uma ave. Avestruzzo. Olha como é que a gente cria as palavras, gente. Então, se você for lá, você vai encontrar o bendito do struço. Mas não é um quadrúpede, é uma ave. Avestruzzo. Avestruz. Então veja, nesse sentido, eu dizia ainda há pouco, a fé é adesão. Então, se eu grudo em Deus, eu penso como Deus, falo como Deus, ajo como Deus, sonho como Deus, vivo como Deus, tenho relações como Deus, porque não é que Deus só está numa parte da nossa vida, Deus está no nosso todo, no nosso todo, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos de prazer, nos momentos de dor. Eu estou terminando um livro, onde a crítica que o autor faz ao como foi transmitido para nós certas doutrinas, é forte demais, porque ele diz, juntamos Deus com tudo aquilo que não é legal, como se Deus só pudesse se fazer presente, quando eu me mortifico, quando eu deixo, não, também nisso, mas também quando eu estou no gozo, quando eu estou na alegria, quando eu estou na felicidade, quando eu estou naquilo que é bom. Afinal de contas, quem é aqui que deu essas capacidades todas? Agora, para quem é mais velho, existe um filme chamado O Advogado do Diabo. Num determinado momento, o diabo entra numa igreja católica. É o Al Pacino, né, que é o diabo? É o Al Pacino. Ele entra e ele põe o dedo na água benta. Aí a água benta vai... Aí ele diz, o Deus de vocês é estranho, né? Porque ele diz, olhe, mas não toque.
toque, mas não sinta. Sinta, mas não goze. Ou seja, sempre brecando, brecando, brecando. Esse não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Esse é o Deus das instituições. O Deus das instituições te proíbe de tudo. O Deus de Jesus Cristo não te proíbe de nada, mas sempre te põe alerta. Ou seja, comprou, vai ter que pagar. Toda liberdade vem junto com uma responsabilidade. Pronto, acabou. Você quer cair no buraco? Ele vai dizer, olha, vai se quebrar todinho, mas eu quero cair. Então vai. Ah, mas eu não estou forte o suficiente, então eu te empurro. Pronto, ele te ajuda. Sim. Mas se você disser, eu quero sair do buraco, ele diz, vamos. E se você disser, eu não consigo, ele te coloca nos ombros e te tira. Mas somente se você quiser. É muito legal colocar a culpa em Deus. Ah, eu queria ser bom, mas Deus não me deu força para isso. Mentira. Ah, eu queria mudar, mas eu não... Não, é mentira de novo. Se você quisesse, então de novo, para terminar como bom coach, quando queremos fazer, sempre encontramos um jeito. Quando não queremos fazer, sempre encontramos uma desculpa. De que lado nós estamos? Do querer fazer ou da desculpa? Deixa eu só terminar. Ficó. Não desanimem. Olha só, eu estou ainda no 18. Não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. Veja, não é só por você. Você vive numa sociedade. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. É aqui que está. Não tem outra coisa. A gente inventa muita coisa. Não tem nada para inventar. Basta deixarmos que aquele Deus que nos ama entre na nossa vida. Vou repetir a frase que já disse hoje, e essa é a última. Abram lá. 3:20. Porque pode ser que eu tenha esquecido que texto que é esse. Apocalipse, o último livro da Bíblia. E também, se você já veio na missa, pelo menos uma vez por missa, eu repito esse texto. Então, isso é Jesus falando conosco. Eis que estou à tua porta e bato. Se abrires, eu entro e nós faremos refeição juntos. O que é que ele está dizendo? Eis que eu estou transmitindo em broadcasting. Se você sintonizar, a minha programação chega. Mas e se você não sintonizar? E se você não abrir? Ai, mas o Senhor nunca entrou na minha vida. Cuidado, se Ele nunca entrou na sua vida, é porque está fechado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só agradeço a generosidade de vocês de pararem para ouvir alguma coisa, e enquanto vocês aguentarem, a gente continua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.